Boa tarde. Me chamo Marilda, tenho estado aí com alguns áudios que eu tenho gravado a respeito de outros assuntos, mas na realidade eu trabalho com mentoria e formadora de opinião. E hoje eu queria me direcionar, me voltar para os profissionais da área comercial. Por exemplo, antes de você ser um profissional do comercial, você precisa ser um relações públicas. Você precisa conhecer o teu produto profundamente. Porque para você vender, em primeiro lugar, você tem que ser o mais agradável e maravilhoso possível com o seu cliente. Porque o seu cliente é a pessoa mais importante que chegou na tua vida naquele momento. Eu costumo falar. Todos, em momento que chegam para negociar comigo, é a pessoa mais importante. E, gente, hoje nós estamos numa era do home office. Ótimo, também trabalho nisso. Mas não esqueçam do presencial. Não esqueço desse lado de você conversar com o cliente, de você mostrar a sua credibilidade para o teu cliente. Porque ele precisa te conhecer, ele precisa saber algo de você para comprar. Então eu vou citar exemplos, por exemplo, o vendedor de automóvel. Ele precisa conhecer muitas coisas sobre o automóvel. Exemplo, meu marido, ele trabalha na área automobilística para as fábricas dos carros. E ele entende profundamente sobre isso. Então, na hora que ele vai comprar um carro, se a pessoa não tiver conhecimento e não souber vender, ele sai e vai para outro. Eu tenho até um exemplo para citar. Ele esteve numa ocasião na Citroën, em Balneário Camboriú. Ele gostou, conversou, pediu orientações. Isso faz 2 meses. Pergunta se alguém ligou para saber mais alguma coisa. Não pode. Isso não pode acontecer. Então, o mínimo do mínimo, aliás, inclusive nessa situação que eu estou falando, meu marido já era cliente deles. Então, é um cliente que eles perderam. Vamos falar do setor da indústria. O diretor, ele precisa sair da cadeira onde ele está sentado atrás de uma escrivaninha e conhecer o seu cliente. Eu trabalhei numa empresa que eu simplesmente me maravilhei com o tipo de trabalho que o diretor fazia. Ele visitava o cliente, ele durante o período em que ele estava na empresa, ele tirava um dia na semana para conversar com cada funcionário de cada setor. Ele fazia reuniões conosco, queria saber as nossas opiniões. E isso é que tem que acontecer hoje. Como eu já trabalhei em outras empresas um tempo atrás, em que tudo era muito fechado. Nada poderia se dar muitas opções. Pelo contrário, o diretor competia conosco, ao invés de nos ajudar. Não tinha aquele clima de amizade, de camaradagem, de os vendedores estarem conversando e trocando ideias um com o outro. Então eu fico com toda essa experiência que eu tenho de vida. Eu chego numa loja, por exemplo, eu quero comprar, sei lá, um vestido para mim. Se eu não for muito bem atendida, a pessoa não sabe muito falar sobre o produto, eu viro as costas e vou embora e vou para outro concorrente. Porque hoje a venda é momento. Se você deixar o cliente sair da tua porta da tua loja, ele dificilmente ele vai voltar. Ele vai em outro, porque a concorrência é muito grande. Então vamos falar do corretor imobiliário.
Corretor imobiliário, ele tem que falar muito, ele tem que agradar o proprietário do imóvel que está vendendo e agradar o cliente que está comprando. E ele tem que ser muito sucinto, muito forte, muito firme naquele que ele fala. Gente, eu trabalhei com serviços e a maioria tem o produto na mão para vender. Então, existe o fechamento, e esse é primordial para uma venda. Se ele não fizer esse fechamento muito bem feito, ele perde o cliente. Então hoje eu estou conversando um pouco com vocês, mas eu vou dar opiniões, eu vou citar nomes de pessoas com qual eu trabalhei ou que eu acho que deveria ser realmente citado, e eu estarei conversando a partir de hoje com vocês a respeito do atendimento ao cliente. Muito obrigada.